que nós temos no nosso Brasil são os pampas. A diferença entre as pradarias e os pampas é que as pradarias, elas possuem gramíneas com até 2 metros de altura. E os campos não. A vegetação dos pampas são gramíneas bem pequenininhas, bem menores. Savana, gente, é um tipo de bioma formado por arbustos e árvores de pequeno porte, né? Além das gramíneas, nós temos aqui no Brasil o cerrado, é um tipo de savana, que eu já vou falar daqui a pouco mais sobre o cerrado. E para fechar os biomas mundiais, nós temos os desertos. Os desertos, gente, acreditem, não é porque a gente fala de deserto, é porque a gente vai pensar que somente um solo formado por areia, não. O deserto é um bioma que se caracteriza não pela presença de areia, e sim pela aridez, tá? Do solo, ou seja, um solo seco, né? A maior parte dos desertos do Saara, por exemplo, é formado de superfície rochosa e barro ressecado, e não areia, como muita gente pensa. E essa aridez é o que vai limitar a vegetação se desenvolver, tá? Então, qual a vegetação que consegue se desenvolver nos desertos? São as cactáceas, tá? Que são alguns tipos de cactos, né? Eles têm os caules verdes e para fazer fotossíntese e células especializadas em armazenar água para eles sobreviverem nessa aridez. E as folhas dos cactos são modificadas em espinhos, né? Para diminuir a transpiração da planta. Porque se a planta transpirar muito, ela perde muita água. Perdendo muita água, isso não é ideal para uma planta que vive no deserto, onde tem baixa quantidade de chuva, né? Animais. Esses animais que vivem no deserto também são adaptados, né? Por exemplo, a gente tem um rato canguru que pode passar a vida inteira sem beber água, simplesmente retirando a água do alimento. Então, também são animais que possuem adaptações para sobreviverem nesse ambiente. Agora, falando especificamente dos biomas que nós temos no nosso Brasil, a gente vai falar da floresta amazônica, né? Um bioma que ocupa 40% do nosso território brasileiro. É um bioma da região norte. Também, como eu já comentei antes, é uma floresta tropical. Então, é um local, né? É uma floresta com grande umidade, quente, porque tem chuvas distribuídas ao longo do dia. Na floresta amazônica, nós vamos ter 3 tipos de regiões, né? Nós temos as matas de igaiapós, que são as vegetações próximas aos rios e que ficam alagadas grande parte do ano. Nessa região de matas de igaiapós, nós encontramos as vitórias régias, as palmeiras e diversos outros tipos de gramíneas. Nós também temos as matas de várzea, que são aquelas regiões de terra onde ficam alagadas algumas partes do ano, tá? Por exemplo, uma vegetação que nós encontramos nas matas de várzea são as seringueiras, tá? Então, partes do ano, na época das cheias, as matas de várzeas ficam submersas, tá? Não é claro, peraí, gente, seringueira tem 3 metros de altura, tá? Pode chegar até 3 metros de altura, não vai alagar, não vai tampar ela, tá? Mas perto, o solo próximo à seringueira, tá, gente? Não vão pensar que vai alagar 3 metros de altura lá na Amazônia, não, tá? Vamos lá. Outra região da floresta amazônica é a mata de terra firme. Se o nome já diz que é uma mata de terra firme, a gente está falando de um solo que não é alagado durante o ano. Então, é um solo que não sofre com alagamento. Floresta amazônica tem uma grande biodiversidade e, novamente, como eu já falei, o solo da floresta amazônica só possui aquela vegetação exuberante com árvores muito grandes, árvores médias e árvores mais baixas por causa da decomposição que esse solo passa, né? Por exemplo, as folhas
e animais que morrem na floresta se decompõem, entram em decomposição, mas dessa decomposição ocorre rapidamente, os nutrientes retornam para o solo, mas as próprias plantas mesmo absorvem esses nutrientes, né? Por isso que nós temos aquela exuberância na nossa floresta tão linda. Mas se retirar as árvores, novamente o solo fica desprotegido. Como é um bioma com grande quantidade de chuva, a chuva vai vir e vai levar todos os nutrientes, né, para o curso dos rios. Então, novamente, o solo da floresta amazônica não é um solo propício, né, para a agricultura, porque ele vai ficar infértil rapidamente. Outra floresta que nós temos, né, é a chamada Mata Atlântica, que está no litoral do nosso Brasil e principalmente aqui na nossa região sudeste. A floresta, né, a Mata Atlântica, ela é diferente da floresta amazônica, porque a floresta amazônica fica numa planície, uma grande planície. E a Mata Atlântica é uma mata que se desenvolveu em uma região montanhosa. E a Mata Atlântica já sofre com desmatamento desde que o Brasil, né, foi descoberto. Então, hoje em dia, só há 5% de Mata Atlântica, então é o bioma que mais sofre com desmatamento, pois sofre com desmatamento desde a colonização do Brasil. A Mata Atlântica também tem uma grande diversidade de animais, ela também tem árvores grandes, médias e pequenas, que é o que protege o solo, né, da água da chuva. Retirando essa vegetação, deixa o solo desprotegido, né, e mais propício à erosão. Depois nós temos a mata de araucária, que é mais encontrada na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina. E como o nome já diz, gente, a mata de araucária tem uma predominância dessa árvore chamada araucária, né? E principalmente o pinheiro do Paraná. É uma planta que é bem alta, né? Vai chegar a vários metros de altura e ela sofre muito, né, com as companhias madeireiras que acabam retirando o pinheiro do Paraná para transformar em madeira. Aí falando nos campos, nós temos os campos e cerrados. Nós temos o cerrado, né, na região centro-oeste ali do Brasil. Uma savana, então é uma região com arbustos, com árvores com troncos retorcidos. O cerrado também sofre com queimas, né, com queimadas, muitas vezes podem começar por causa de descargas elétricas, né, por causa de um relâmpago. E as plantas do cerrado acabaram se desenvolvendo adaptações, né, que possibilitam elas a sobreviverem após essas queimadas, que podem ocorrer com certa frequência. Por exemplo, elas têm uma grossa camada de cortiça no seu caule, que protege o interior, né, da árvore, e elas têm raízes muito longas, né, para procurarem água e não ficarem sem água, porque aí a planta não sobrevive. O solo do cerrado, se for corrigido a acidez dele, adicionando calcário, ele pode ser usado para agricultura, né? Que os nossos grandes agricultores aí que fazem um agronegócio não nos escutem, porque senão é perigoso a gente sofrer até com o cerrado começar a sofrer com desmatamento, né? E eu não sei até que ponto isso é bom. Vamos lá, gente. Lá no sul a gente também tem outro campo, que são os pampas, como eu já comentei, que são regiões de grandes planícies, que a principal vegetação dos pampas são as pequenas gramíneas, né? Arbustos e árvores nos pampas são muito raros, e os animais dos pampas a gente tem raposa do campo, gato do pampa e o guaxinim. E nós também temos a caatinga, né? Que é um bioma característico brasileiro que nós encontramos no nosso Nordeste. Já vou falar da caatinga para vocês.